Conhecendo. Oferecimento. Fripai Alimentos, qualidade na sua mesa, com inspeção do Ministério da Agricultura. Boa tarde, tudo tranquilo? Como está o seu final de semana? Neste sábado se comemora o Dia Mundial da Água e para marcar a data vamos falar sobre o Rio Paraibuna. Você vai conhecer a importância histórica dele e o que mudou nos últimos 11 anos. Eu sou Michele Pacheco e o Conhecendo já está no ar. O cuidado com a sua saúde começa na seleção dos animais. Nossa produção é feita com respeito ao meio ambiente e alta tecnologia. O controle de qualidade é rigoroso e tem inspeção do Ministério da Agricultura. O transporte climatizado garante a confiança e a qualidade na sua mesa. Fripai Alimentos. O Rio Paraibuna nasce na Serra da Mantiqueira, no município de Antônio Carlos, e percorre 166 quilômetros até se encontrar com o Rio Paraíba do Sul, em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro. O nome foi dado pelos índios Caxinoás e significa Rio de Águas Escuras. Ele percorre 9 cidades e serve de divisor natural entre os estados de Minas e do Rio. 70% deles estão em Juiz de Fora. O desenvolvimento do município se deve em boa parte ao rio. A importância histórica dele começa na época da Corrida do Ouro em Minas Gerais. Em 1703, o rei de Portugal queria fechar o cerco aos ladrões que assaltavam as tropas da coroa. Ele mandou o sertanista Garcia Rodrigues Paz construir uma picada ligando a borda do campo, que hoje é Barbacena, até a raiz da serra, no Rio de Janeiro. Pelo caminho novo passavam tropeiros carregados de ouro e diamantes. Para garantir a segurança deles, foram construídos pelo caminho postos de fiscalização, como esse em Simão Pereira, e também surgiram vários povoados. O de Santo Antônio do Paraibuna, hoje Juiz de Fora, é um dos mais antigos. Quando o Caminho Novo já não atendia mais às necessidades da corte, foi criada a Estrada do Paraibuna, que deu origem à atual Avenida Rio Branco, uma das mais importantes do município. Em 1860, quando ela também não comportava mais o aumento do tráfego, foi apresentada como solução a União em Indústria, primeira rodovia do país feita com macadame, técnica usada na Europa nesse período. O Roberto Dille é um dos integrantes mais antigos do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. Ele é apaixonado pela história da cidade e uma das maiores autoridades no assunto que a gente está discutindo hoje. Roberto, pelas suas pesquisas, por que o traçado do Paraibuna era tão importante para essas estradas que foram criadas? Na verdade, se a gente for olhar com isenção mesmo de histórica, nós temos que reconhecer que originalmente quem abriam esses caminhos margeando o rio eram os índios. Todas as grandes estradas no Brasil, elas têm como origem as picadas indígenas. É muito curioso isso, porque o índio sabia que era mais fácil, talvez é um terreno que ofereça menos resistência, menos atrito, seja mais fácil, então talvez por isso eu sei dizer que os índios estavam corretos. E até hoje, quando nós estamos vendo a nossa, com toda a tecnologia que nós temos, ainda a melhor opção ainda é procurar abrir estradas margeando os cursos dos rios, até hoje. Roberto, vendo o Rio hoje, eu pelo menos não consigo imaginar, eu vim para a cidade em 92, como que ele era usado para o lazer das famílias. O Rio Paraibuna, ele primeiro era um rio muito vivo, né? Ele tinha tanto vida na água, né? Porque era um rio muito pesqueiro, né? A piscicultura era muito praticada. Haviam concursos onde eram lançados, as varas eram lançadas da ponte e ali haviam disputa, criavam-se grupos mesmo, de campeonatos mesmo de pesca. E além da pesca, ele era utilizado também como piquenique pelas famílias. Algumas partes do rio, onde ele formava alguns remansos, as famílias iam, se acampavam, faziam piqueniques na margem. As fotos mostram o pessoal dentro d'água, eles nadavam. Mostram dentro d'água, nadando. Mulheres, não é só homens, não. Homens, mulheres, crianças. É muito curioso como que o Rio oferecia toda essa questão do lazer. Fazia parte da vida social deles. O Rio sempre foi a vida, né? O Rio é a vida, a água é vida, né? E o Rio sempre foi a vida de Juiz de Fora e conseguiram matar isso um pouquinho, né?
o Paraibuna tornou possível o desenvolvimento de Juiz de Fora. No fim do século XIX, o setor industrial ganhava destaque. O empresário Bernardo Mascarenhas chegou à conclusão de que a energia elétrica faria diferença nessa fase de crescimento econômico. E foi graças a ele que o Paraibuna se tornou o primeiro rio brasileiro usado para a construção de uma hidrelétrica. A usina de Marmelos foi a pioneira nesse setor na América do Sul e ajudou o município a conquistar a fama de Manchester Mineira, lembrando uma importante cidade industrial britânica. Na verdade, margeando esse rio também recebeu os dejetos das grandes indústrias que Juiz de Fora já possuiu, principalmente na área da tecelagem. Juiz de Fora tinha um número de operários muito elevado. Ele chegou a ser a cidade mais industrial, só perdendo para São Paulo durante um período. E tivemos o boom depois da eletricidade, né? E as fábricas, as chaminés, elas proliferavam pela região. Isso fazia com que a cidade, todo visitante que chegasse, era uma cidade diferenciada, a chaminés, a cidade das chaminés. Isso mostrava uma semelhança muito grande com a cidade de Manchester, na Inglaterra, por exemplo, que era uma cidade industrial. E essa associação foi muito lógica, né? Foi muito natural. Então, a questão da estrutura da cidade. A cidade era uma cidade industrial, era uma cidade diferenciada dentro de Minas Gerais. As cidades, todas mineiras são barrocas. Quando chegava em Juiz de Fora, era uma cidade de vanguarda, uma cidade de progresso, uma cidade realmente industrial. A energia elétrica produzida pelo Paraibuna sustentava a industrialização. Em 1880, a cidade tinha 6.000 habitantes e 20 indústrias. O rio que alavancou a economia foi esquecido e sofreu as consequências do crescimento. A ocupação das margens foi feita sem critérios de preservação ambiental. Parte da população não dá valor ao que tem e suja todos os dias o Paraibuna com sacolinhas de lixo doméstico e outros materiais. No próximo bloco, vamos ver o que mudou no Rio nos últimos 11 anos. Março de 2003. A garça procurou alimentos, desistiu e voou até a margem, onde se alimentou de insetos pequenos e lixo. A convivência das famílias de capivaras com a poluição preocupava os fiscais do IBAMA. Então, a partir do momento que ele está convivendo, que ele se adaptou num ambiente contaminado, ele corre o risco, né, de sofrer um desequilíbrio, ou mesmo se tornar um vetor de doenças para o ser humano. O óleo lançado por postos de combustíveis e a espuma com resíduos químicos liberada por algumas indústrias provocavam mortandade de peixes. Bastava chover para que centenas de garrafas PET e todo tipo de lixo fossem arrastados das margens e cobrissem a superfície do Paraibuna. Quem cresceu perto do rio sofria ao ver tamanha degradação. Quem viu e quem vê, fica aborrecido, não é brincadeira não. Acabou nosso rio, coitado. A contaminação das nascentes e o lixo jogado nos afluentes piorava a situação do Paraibuna. Francisco extraía areia no córrego do Iung e ficava muito bravo com o desrespeito de quem jogava até sofá velho nos cursos d'água. Tudo que não presta, encontra aí. Cachorro morto, gato morto, galinha morta, tudo aí. O senhor acha que falta respeito à população? Tinha que meter em cana. Se o povo não jogasse sacola nenhuma no copo, o copo estava limpinho, essa água aí era clarinha. A areia arrastada pelas enxurradas agravava o problema de assoreamento no rio. Segundo os historiadores, por volta dos anos 60, o Paraibuna tinha, em média, 8 metros de profundidade na área central de Juiz de Fora. Mas com o passar dos anos, lixo e entulho se acumularam no fundo e cobertos de areia tornaram o rio mais raso em vários trechos, como este, no bairro Vitorino Braga, onde é possível ficar em pé e até mesmo andar por cerca de 60 metros bem no meio do rio. Para os ambientalistas, a solução é uma dragagem. O esgoto era o maior vilão entre os poluidores. Na época, Juiz de Fora consumia em torno de 2 bilhões e 300 milhões de litros de água por mês e devolvia 80% desse total em forma de dejetos. Apenas 0,7% recebiam tratamento. Março de 2014. Voltamos ao Paraibuna para ver o que mudou. O esgoto ainda preocupa as autoridades. Hoje, Juiz de Fora consome 3 bilhões e 100 milhões de litros de água por mês. São 165 litros diários por pessoa. Isso, em média, porque nessa época de calor intenso, cada um de nós gasta até 200 litros de água por dia.
80% desse total continuam retornando em forma de esgoto. A boa notícia é que de 0,7%, o volume tratado passou para 10%. A estação de tratamento de esgoto no bairro Barbosa Lage ajudou a reduzir a contaminação do rio. E uma nova ET está em construção na Estrada União e Indústria. Bom, o cenário mudou muito nesses últimos 10, 11 anos, porque o tratamento lá atrás ele girava em torno de 0,7%, no máximo 1% em relação à cidade. Hoje, Barbosa Lage opera com uma média aproximada de 10% do tratamento. E existe uma previsão de ampliação não só da Barbosa Lage, praticamente triplicar a capacidade dela, como também a construção de uma nova ET. O que são essas obras que a gente vê no dia a dia nas margens do Paraibuna? Bom, é um conjunto de obras que tem como objetivo evitar que a água, todo o esgoto que está sendo captado chegue dentro do corpo hídrico, não é? Hoje o esgoto é lançado diretamente dentro do corpo hídrico. A ideia é construir uma série de tubulações paralelas ao corpo e com isso evitar que esse esgoto chegue dentro do rio. Não só do rio, mas também dos córregos. Então, todas essas obras que estão em andamento são sempre próximas aos córregos, próximas ao rio e têm esse objetivo. Junto com essas tubulações são necessários alguns outros acessórios. São as estações elevatórias, são outras unidades que complementam todo o sistema. Mas sempre o objetivo é evitar que essa água chegue no corpo hídrico e ao mesmo tempo seja levada até a estação de tratamento. Boa parte do córrego do Iungue foi coberta, diminuindo os problemas registrados em 2003. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda tratam o Paraibuna como uma lixeira. Questão que vem sendo sempre debatida, porque todo esse projeto que está sendo feito, ele ataca um dos pontos da poluição do corpo hídrico, que é o lançamento de esgoto. Só que a poluição de um rio não é só do esgoto. Tem também a poluição difusa, que é todo o material solto que é lançado não só no próprio rio, mas também na margem ou nas ruas. Então, a pessoa que lança uma sacola de lixo numa rua lá no centro da cidade, por ocasião de uma chuva, ela acaba chegando no rio. Então, tem que ser feito um trabalho de conscientização ambiental para que não ocorra mais isso. Uma das fases desse projeto que a gente está fazendo, ele contempla um trabalho técnico-social que é de conscientização das comunidades que estão próximas às obras. Mas é um trabalho mais amplo que tem que ser feito com toda a cidade, não só nessas comunidades. O projeto de despoluição foi retomado e entra numa fase avançada. É uma coisa de médio e longo prazo, né? Mas que a primeira semente é essa agora, de tirar o esgoto, que está em franco andamento. As famílias de capivaras estão bem mais numerosas e podem ser vistas em toda a extensão do rio. Elas continuam sendo relacionadas a doenças, principalmente a febre maculosa. As garças também marcam presença. A ilha de assoreamento ainda está presente no bairro Vitorino Braga. No próximo bloco, vamos comparar a represa de Chapéu d'Uvas de hoje com a que mostramos em 2003. Em 1906 e 1940 entraram para a história de Juiz de Fora por conta das enchentes na área mais baixa da cidade. A água chegou a 2 metros de altura nas ruas e a saúde pública ficou em perigo. Pois o lixo que se acumulou, havia uma preocupação muito grande, porque o lixo foi muito acumulado, muita quantidade de lixo, e não havia, a prefeitura e o poder público municipal não estava preparado, ninguém estava preparado. É uma tragédia realmente, é uma calamidade pública que acontece. E houve uma preocupação muito grande. A Sociedade de Medicina e Cirurgia iniciou uma vacinação que havia no momento. A população acordou para o que tinha feito ao rio e as providências passaram a ser tomadas. A partir de 1940, Juiz de Fora foi incluído no Programa Especial de Defesa contra Enchentes e Recuperações de Vales, financiado pelo governo federal. Logo após 40, houve uma ação do presidente Getúlio Vargas, cara muito ligado afetivamente à cidade de Juiz de Fora, visitou a cidade por várias ocasiões e ele agiu muito rápido. Em menos de 2 anos, o leito do rio foi retificado, porque esse leito atual que a gente conhece, todo em linhas retas, né, grandes trechos de retas, ele não é original. O trecho era todo sinuoso, eram vários S's, toda a extensão do rio, de Benfica até o Poço Rico, ele é todo sinuoso, era todo sinuoso. Houve uma correção desse, que realmente melhorou em muito
a questão das enchentes, mas não acabou com as enchentes. Até o ano de 1966 aconteceu uma enchente muito grande, foi a última enchente realmente que trouxe prejuízo para o centro da cidade, para os comerciantes, porque havia um jovem engenheiro, o prefeito Itamar Franco, e cheio de ideias, e usou todo o seu conhecimento técnico, todo o seu primeiro mandato de governo. Ele foi inédito porque foi voltado para o saneamento básico, para criar uma infraestrutura realmente de saneamento na cidade. O prefeito Itamar Franco promoveu a construção de galerias pluviais imensas. As pessoas não fazem ideia que por baixo da Avenida Rio Branco, do Lago do Riachuelo, Rua Alfred, as ruas centrais da cidade, até a Praça da Estação, existem galerias pluviais, verdadeiros túneis imensos que realmente solucionaram definitivamente a questão das enchentes em Juiz de Fora. Então nós devemos a Itamar Franco essa solução definitiva dos problemas de enchente na cidade. No final da década de 40, as autoridades iniciaram a construção da barragem que resolveria o problema. Em 2003, percorremos o Lago da Represa e aprendemos sobre a importância ambiental do lugar e a história do projeto que levou 54 anos para ficar pronto. A obra começou quando Itamar Franco era prefeito. O então presidente Juscelino Kubitschek liberou recursos para construir a barragem de Chapéu d'Uvas, que fica a 33 quilômetros da nascente do Rio Paraibuna. Na época, para a construção, foram desapropriadas várias fazendas e 3 colônias ficaram submersas. De Dores do Paraibuna, restou apenas a igreja. A população daqui também pôde ser beneficiada. Nós tínhamos aqui em torno de 98 a 100 casas. Foram feitas para poder preservar toda essa população ribeirinha, 165 novas residências na Dores do Paraibuna Nova, com toda a infraestrutura. A maioria dos proprietários aqui, que eram pessoas de postos menores, não eram donos da terra, passaram a ser donos da sua terra e das suas propriedades também. A barragem regula o volume de água do Paraibuna, evitando que ele seque no período de estiagem ou transborde na época de chuvas. Os 23 quilômetros quadrados de área da represa são cercados de mata nativa e de pastos. Há 11 anos, aves de todo tipo buscavam refúgio na tranquilidade de Chapéu d'Uvas. O diretor da CESAM, em 2003, falou da importância estratégica para o futuro. E Chapéu d'Uvas é extremamente importante para Juiz de Fora, porque a capacidade de Chapéu d'Uvas é de praticamente 6 mil litros por segundo, ou seja, 4 vezes o que a cidade consome. O que era um sonho na época está perto de virar realidade até o final de 2014. Além da importância ambiental, Chapéu d'Uvas é considerada uma reserva estratégica para o futuro em relação ao abastecimento de água. Por enquanto, ela ainda não tem essa finalidade, mas muito em breve vai ter. As obras foram retomadas, parte da estrutura já está montada. Falta cerca de 1 quilômetro de rede para que a água que sair por essa tubulação seja levada por cerca de 17 quilômetros até uma estação de tratamento de água na zona norte da cidade. Com a ideia, com o projeto de fazer a Barra de Chapéu d'Uvas aqui nesse ponto, que é até um ponto estratégico em função da proximidade, das extremidades aqui do vale, exatamente onde estamos, na década de 50 começou a construção da barragem, que ocorreram algumas paralisações, a obra do DNOS, se não me engano, e por sua vez foi inaugurada em 1998. Então com isso a gente conseguiu fazer um amortecimento de cheia na cidade de Juiz de Fora. A água aqui é armazenada na época das chuvas, o que chove aqui é montante deste ponto, e por sua vez, na época da seca, essa água é levada ao Rio Paraibuna, perenizando o próprio curso d'água. Por que isso é importante? O que aconteceria com o Paraibuna se não existisse Chapéu d'Uvas na época da seca, por exemplo? Na época da seca, nós teríamos as calhas mais secas e não teríamos a diluição de esgoto que temos hoje. Prejuízo para o meio ambiente? Exatamente. Nós temos a proposta de tratar o esgoto de Juiz de Fora, que é o caminho correto de se dar destinação a esse efluente que nós utilizamos, o efluente doméstico, o esgoto doméstico, mas no momento hoje, sem esse tratamento, essa água de Chapéu d'Uvas que pereniza o Rio Paraibuna permite a diluição deste esgoto. É, vamos dizer assim, uma medida mitigadora nesse sentido. Mas com a conclusão das obras do programa de Paraibuna, em breve a gente vai reverter esse quadro. Mas voltando aqui ao caso da barragem de Chapéu d'Uvas, inaugurada em 1998, começou a trabalhar no controle de cheias, com amortecimento e perenização do Rio Paraibuna, e veio o projeto de aproveitar já o lago e a barragem, fazendo uso da questão chamada até no meio técnico de usos múltiplos, né? A gente faz usos múltiplos aqui desse local, desse ambiente, de compatibilizar o controle das cheias com a captação de água. Então, com isso, foi implantado ali, ainda está em fase de implantação, uma balsa flutuante com as bombas,
que vão captar a água aqui no lago, então pode oscilar o nível do Lago Chapéu d'Uvas e aquelas balsas vão acompanhar essa oscilação de nível. E vão ser adaptadas aqui tubulações flexíveis que vão ligar aquelas 3 bombas, aqueles 3 pontos aqui de chegada da água. Então com isso, havendo a captação aqui, essa água vai para a adutora de Chapéu d'Uvas, percorre um trecho de aproximadamente 17 quilômetros e chega na estação de tratamento de água Valfrido Machado Mendonça, chamada de ETA-CDI, ali no Antônio Simão Fijan, ali junto, né, antes da Benfica. Então essa ETA também já está sendo finalizada a ampliação para poder receber essa água, tanto do Ribeirão Espírito Santo também, e com isso a água tratada ser aduzida para a cidade de Juiz de Fora. A barragem de Chapéu d'Uvas é 11 vezes maior do que a de João Penido, o mais importante manancial usado hoje para o abastecimento, e tem capacidade equivalente a 146 milhões de caixas d'água de 1.000 litros. O que isso significa para o futuro da população de Juiz de Fora? Tranquilidade em relação à água? Exatamente. A nossa, tecnicamente, a tendência é você trabalhar com a visão de futuro, pelo menos 25 anos de horizonte de projeto. Então, com isso aqui, nós vamos manter nossos outros mananciais de Ribeirão Espírito Santo e João Penido, e aqui vai ser a condição de obtermos mais água, mais oferta de água para Juiz de Fora. Então, à medida que a cidade vai crescendo, vai ter um manancial que consegue complementar a necessidade do município em relação ao abastecimento de água, que não está ligado somente, né, a escovar dente ou tomar banho, né? Vai muito além. Todo o setor econômico produtivo também está atrelado à questão do abastecimento de água. Nós queremos saber a sua opinião sobre o fato de que nesses 11 anos a falta de educação de algumas pessoas não mudou. Elas insistem em tratar os cursos de água como lixeira. Mande mensagem pelo Facebook ou pelo